Deus quer que nós sejamos santos, ou seja, distintos, diferentes, sem se misturar com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo, porque o mundo já está corrompido pelos pecados, porque o diabo Satanás está aqui. Porque a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Diabo Satanás, ou seja, o diabo tem domínio, legalidade para atuar em sua vida mediante os prazeres carnais deste mundo. Então nós devemos ser santos. A palavra santo no hebraico é kadosh, e significa ser distinto, separado, diferente. Ou seja, é uma classe especial, que não é diferente de todas as demais. Então Deus quer que nós sejamos puros. Então o sexo é o prazer pelo qual Deus deu para os homens, para que homem e mulher, macho e fêmea, pelo vínculo do casamento, venham gozar desse prazer sexual. O sexo não é pecado. Mas, infelizmente, o diabo Satanás oferece para você uma forma de sexo impuro, sujo e imundo diante de Deus. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Mas o diabo, ele distorce tudo aquilo que Deus fez perfeito. Deus é perfeito, o diabo é imperfeito. Deus é puro, ele é impuro. Deus é santo, ele é corrupto, iníquo, pecador. Então, ele, diabo Satanás, odeia você. Então, ele usa a sua vontade carnal para que você seja destruído. Por quê? Porque a sua, a minha, a nossa vontade das pessoas, homens, almas, deste mundo são más, continuamente diante de Deus. Então Deus exige que nós sejamos santos. Sede santos, como Deus é santo, ou seja, sem se misturar, ser distinto, ser diferente, ser separado. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Tessalonicenses 4, 3, diz assim Paulo: olha só, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstais da fornicação. Amém? Glória a Deus. Então o termo grego aqui é porneia. Porneia é qualquer forma pelo qual homem ou mulher tentam se satisfazer sexualmente. Então as impurezas sexuais estão no adultério, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, estupro, pedofilia. Então, adultério é quando pessoas casadas têm uma relação extraconjugal, ou seja, fora do casamento, fora da vontade de Deus. É adultério, é porneia. Fornicação é quando um homem ou mulher, jovens, têm uma relação sexual sem estarem casados. Pessoas que vivem como casados, sem estarem casados. Então, é fornicação, relação sexual entre pessoas não casadas, é pecado, é fornicação, é porneia. Prostituição, quando a pessoa vende seu corpo por prazeres sexuais em troca de benefícios, em troca de dinheiro, prata e ouro. Isso é prostituição. Prostituição é vender, é se vender por trocado, por migalha. Prostituição é pecado, é porneia.
pornografia. No sentido original da palavra pornografia, tem um sentido diferente ao qual nós conhecemos hoje. Então, a palavra pornografia, porno, prostituição, né? Grafia, aquele que escreve. Então, pornografia é aquele que escreve sobre uma prostituta. O termo original é esse, aquele que escreve sobre prostituta. Mas em nosso sentido espiritual, pornografia é quando uma pessoa contempla, quando ela ouve coisas indecentes, quando ela contempla cenas obscenas, vulgares, indecentes. Então, pornografia é quando você contempla uma pessoa nua, que não é seu esposo ou esposa. Você vê escondido através de revistas, vídeos pornográficos ou palavras indecentes. Então, pornografia é quando você vê, deseja. E seu coração está no lugar daquele homem ou mulher. Então, você deseja o seu coração. Isso é pornografia. Pornografia você vê. Então, Davi, o segundo rei de Israel, ungido de Deus, escolhido de Deus, filho de Jessé, o belemita, Davi cometeu pornografia. Pornografia é um perigo para nós. Olha só, o rei Davi estava em seu palácio, na sacada do seu palácio. E do outro lado, em outra casa vizinha, havia uma mulher nua, se banhando, tomando banho. O nome dessa mulher era Batseba. E essa mulher era casada com Urias, o heteu. E Urias era soldado do exército do próprio rei Davi. Então Davi ali cometeu pornografia, porque ele contemplou, ele cobiçou, ele desejou aquela mulher nua em seu coração. Então você não se engana, a pornografia, ela é destrutiva. Ela manda a sua alma para o inferno. Por quê? Ela tem consequências. Então Davi não se conteve em apenas olhar, admirar, desejar e começar aquela mulher em seu coração. Ele pediu para que aquela mulher, que trouxesse aquela mulher para o seu palácio. E ali Davi cometeu adultério. Olha só o perigo da pornografia. Davi não se conteve. E ali ele se deitou com aquela mulher que era casada. Tanto Batseba como o rei Davi eram casados. Então, da pornografia, Davi cometeu adultério. Por isso que se diz que a pornografia é a antessala do adultério. Antes da pessoa cometer qualquer ato sexual ilícito proibido por Deus em sua vida, ela cometeu pornografia, porque a pornografia é o primeiro ato. Daí vem o segundo, terceiro e pueri e etc. Não para a pornografia puxa pecado, um pecado atrás do outro. Olha só, vamos ver o resultado da pornografia no rei Davi. Então Davi cometeu adultério com Batseba, porneia. Então, tempos depois, ele ficou sabendo que aquela mulher estava grávida dele, do rei Davi. Então Davi se desesperou. Então Davi ficou em apuros, porque Davi não queria sujar a sua reputação, a sua moral com a nação de Israel. Então Davi planejou, ele bolou, ele arquitetou um meio para esconder os seus pecados, o pecado da pornografia. Então ele enviou uma carta para Joabe, que era comandante do seu exército, que pegasse Urias, o marido de Batseba, e colocasse na linha da frente de batalha. Para quê? Para que ele morresse. Ele morrendo, Davi
se escaparia do seu pecado, da pornografia, da porneia. Então, olha só, o Urias morreu. Davi pensou consigo mesmo: me livrei da minha culpa, do meu erro, do meu pecado, da minha hamatia, erro, pecado no grego. Então, Davi conseguiu esconder de todos. Então, porém, Davi se esqueceu que o Deus dele, que o nosso Deus é onisciente. Deus tem um atributo somente dele, só ele tem esse atributo da onisciência. O que é isso? Deus sabe o que se passa em nossa mente, psique e alma, em nosso coração. Então você que está preso na impureza sexual, se arrependa hoje. Davi não conseguiu esconder de Deus os seus pecados. Então nosso Deus é amor. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas também Deus é justiça. Deus odeia o pecado. Deus odeia a sujeira. Deus odeia o erro. Deus castiga, Deus mata. Deus mata. Então você se arrependa hoje. Deus está te vendo. Então Deus enviou o profeta Natan, para desferir a sua ira, a sua justiça contra o rei Davi. Então Davi pagou um alto preço. Vamos lá. Olha só o resultado da pornografia na vida do rei Davi. Olha só. Primeiro, o filho do adultério entre ele e Batseba não nasceu, morreu. Segundo, Davi tinha vários filhos, várias mulheres. Davi tinha um filho chamado Aminon. Esse Aminon tinha uma meia-irmã chamada Tamar. Aminon se deitou com Tamar. Então, Aminon estuprou a sua meia-irmã chamada Tamar. Olha só. Terceiro, ele tinha um filho chamado Absalão. Absalão ficou com tanto ódio, com tanta raiva de Aminon, que matou Aminon. Olha só. Terceiro, né? Vamos lá, quarto. Tempos depois, Absalão tentou assumir, usurpar o lugar do seu pai, do rei Davi. E ele foi morto também por Joabe, que era o comandante do seu exército. Olha só. Tempos depois, quando o segundo filho de Batseba, quando Davi nasceu, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Ele foi o terceiro rei de Israel. Então ele tinha um meio-irmão chamado Adonias. Adonias também, assim como Absalão, ele tentou assumir o lugar do rei Salomão. Ele queria ser rei no lugar de Salomão. Ele foi morto também. Olha só o saldo. Olha só o resultado da pornografia. Então, não se engane. Deus castiga. Deus fere. E Deus mata. Então, você não se engane. Deus é amor? Sim, Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus não pode compactuar. Deus não pode ficar. Deus não pode morar. Deus não pode estar na vida de uma pessoa que está suja, imunda, nojenta e corrupta pelos pecados carnais. Então Deus quer que você seja santo. Deus quer que você se abstenha, ou seja, deixe, renuncie, não aceite, não faça mais tal ato, deixe a maldade, deixe as impurezas sexuais. Deus quer que você seja puro, santo. Sexo não é pecado. Deus criou sexo para homem, macho, para mulher, fêmea. Pelo vínculo do casamento, ambos podem desfrutar desse prazer sexual. Então, sexo é um prazer que Deus deu para nós. Porém, o diabo, Satanás, ele deixa somente
corrupta, suja, imunda diante de Deus. O diabo sabe que nossos olhos têm cobiça, têm concupiscência, aquele desejo ardente de ter, de obter, de fazer. Então Deus não quer que você faça a sua vontade, a sua vontade, a minha vontade, a vontade dos homens, pessoas, homens deste mundo são más. Deus quer que você seja santo, se santifica, ou seja, pela palavra. A palavra de Deus, ela é limpa, ela purifica de todo o pecado. Então, quando você vive na palavra, fala da palavra, prega a palavra, anda na palavra, aceite a palavra, você está se santificando. A palavra é de Deus, foi escrita por homens, sim, foi homens pecadores, sim, escolhidos por Deus, sim, para escrever. Mas quem inspirou, quem colocou na mente dos homens foi o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Amém? Então você é um pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. Então Deus quer que você seja puro. Então, se você está na situação do rei Davi, se arrependa hoje, confesse os seus pecados. O problema de Davi, que Davi, o rei Davi, não confessou. Davi escondeu o seu pecado de Deus. O problema de Davi foi isso. Talvez não tenha nem pecar, mas sim esconder. Entendeu? Talvez ele pecou, mas se ele tivesse confessado, Deus poderia ter. O castigo de Davi não seria tão grave. Porém, Davi não confessou. Davi dormiu com o seu pecado. Ele não confessou para Deus. Então, Deus teve que usar o seu profeta Natan para alertar, para corrigir, para exortar Davi, que a espada não queria sair da sua casa. E foi assim. O que Deus fala acontece, tem que acontecer. Ele é Deus, ele sabe de tudo, todas as coisas. Amém? Então você também deixa o homossexualismo. Homossexualismo é nojento. Homem, macho, vivendo junto como homem e mulher. Isso é ridículo. Deus não aceita. Isso é sujeira. Então, se você está no homossexualismo, se arrependa hoje dos seus pecados. Venha para Jesus. Jesus liberta você. Jesus perdoa você. Jesus salva você de quê? Do pecado, da morte, do inferno até do Hades. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno até do Hades. Então você hoje está conhecendo a verdade. Você não é mais ignorante, sem conhecimento. Você está adquirindo o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, lesbianismo não pode, mulher com mulher não pode. Mulher com mulher não pode gerar, não pode ter família, obter, conquistar uma família. Não pode. Lembra de Sodoma e Gomorra? Aquelas duas cidades nojentas, Deus abominou aquela cidade. A cidade estava na depravação, na devassidão, na prostituição. A cidade estava nojo. Então Deus não criou o sexo para ser compartilhado entre pessoas do mesmo sexo. Não. Isso é do diabo Satanás. É homem macho e mulher fêmea. Não existe ideologia de gênero. Ou seja, quando a criança nasce, ela escolhe qual sexo ela vai ser. Se é feminino ou masculino. Não.
Ela nasce homem é homem, nasce mulher é mulher. Não existe, o diabo está por trás, o diabo está distorcendo, o diabo está querendo desfazer, o diabo está querendo manipular, o diabo está querendo manchar tudo aquilo que Deus fez perfeito. Mas daquela cruz, Jesus triunfou sobre o diabo, sobre a morte, sobre o pecado. Em Jesus, com Jesus e por Jesus, você pode ser perdoado dos seus pecados. Então, tem uma relação sexual pura, limpa, sem culpa, sem doenças. Então, Deus quer que você seja puro. É assim, você não deve fazer aquilo que você acha que deve fazer, porque a sua vontade é amar, a minha, a nossa vontade é amar diante de Deus. Então Deus exige que nós sejamos santos, puros, limpos, distintos, diferentes das pessoas desse mundo. Olha para o mundo está um caos. O diabo já desse mundo, o mundo só tem, ou no mundo só tem pestes, doenças, suicídio, homicídio, latrocínio, feminicídio, estupro, pedofilia, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, orgulho, arrogância, egoísmo, ignorância, soberba, traição, falsidade, engano, mentira. Então, neste mundo, não tem nada que presta, pois o mundo jaz do maligno, do diabo Satanás. Então, você deve deixar suas práticas sexuais pecaminosas, ilícitas, diante de Deus. Então, seja santo. Olha só o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande. Olha só. Teve uma mulher, na palavra de Deus, na Bíblia, adúltera. Essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. Ela estava na cama com outro homem que não era seu esposo. Ele estava em adultério, que era um pecado mortal. E no Antigo Testamento, na Tanakh, no Pentateuco, no Pentateuco, na Torá, a lei devia ser cumprida. Quem quebrasse a lei de Deus, dada a Moisés para os homens, para os judeus, deveriam ser mortos. Olha só. Então, não podia quebrar a lei. Quebrar a lei é morrer. Quem quebrasse a lei morreria no exato momento do seu ato. Olha só. Aí entra a graça, a parte mais bonita, mais linda de Deus para conosco, está em seu Filho Jesus Cristo. Então os fariseus, os doutores da lei, pegaram aquela mulher adúltera que estava em adultério, pegaram ela e levaram ela até Jesus. Por que eles fizeram isso? Eles poderiam ter matado aquela mulher. A lei mandava. Se eles matassem aquela mulher no exato momento, no ato do adultério, eles não estariam pecando. Não. Estava na lei. A lei que em Deus foi Deus. Para Moisés, que era um profeta e era o líder, era o libertador do povo de Deus. Amém? Então eles pegaram a mulher, não a mataram, e sim levaram ela até Jesus. Eles queriam achar uma falha em Jesus. Eles queriam acusar Jesus de algum erro. Porque Jesus se intitulava Filho de Deus. E realmente ele é filho de Deus. Porém, os judeus não aceitaram que ele é Filho de Deus. Não aceitaram que ele é o Messias, o Machia de Deus, o Salvador de Deus para seu povo.
Então eles não aceitaram Jesus como Messias, Salvador. Então eles queriam achar uma brecha. Eles queriam acusar Jesus de algum erro. Então, eles pegaram a mulher que estava no próprio ato, adulterando, e levaram ela até Jesus. Olha só que bonito o amor. Então eles disseram para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, ou sejam mortas, mortas por apedrejamento, como Estevão. Então Jesus não respondeu nada e eles continuaram a insistir. Mestre, e o Senhor, o que o Senhor nos diz? Devemos apedrejar essa mulher? Jesus parou, estava sentado. Olha isso que bonito. Ali eu vou ao encontro. Olha só. Jesus disse, olhou para eles. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus continuou escrevendo no chão. Todos eles pegaram suas pedras e soltaram. Ninguém apedrejou aquela mulher, porque todos sabiam que tinha um pecado original de nossos pais, Adão e Eva. Amém? Então eles deixaram aquela mulher com Jesus e foram embora, um a um. Todos foram embora. Ficou somente Jesus e a mulher adúltera. Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus continua, ninguém te condenou? Eu, Jesus, Filho de Deus, Senhor, também não te condeno. Vá em paz, não peques mais, amém? Glória a Deus, que bonito. Então ali eu vou ao encontro entre a graça que é Jesus e a lei. Jesus não aniquilou a lei. Jesus não desfez da lei. Jesus cumpriu a lei. Então em Jesus, com Jesus e por Jesus, você pode ser perdoado. Por quê? Porque os meus, o pecado dos homens, das impurezas sexuais, foram transferidas, foram imputadas nele. Então Deus Pai pegou os nossos pecados e imputou no Filho. Então em Jesus, Deus depositou a nossa sujeira, os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E colocou no Filho. Então Jesus morreu, foi punido em nosso lugar. Ele morreu como criminoso. Por quê? Porque aquela cruz era para Barrabás, um criminoso perverso. Ele assumiu o lugar de Barrabás. Em outras palavras, você é Barrabás, eu sou Barrabás, nós homens, pessoas homens, deste mundo somos Barrabás, ou seja, criminosos, mas o amor de Deus Pai para conosco é tão grande, que ele diz assim, João 3,16, o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Do amor de Deus é um amor ágape, ou seja, um amor sacrificial. Ele sacrificou seu cordeiro, seu filho, naquela cruz. Então, naquela cruz, os nossos pecados foram depositados nele, imputados nele. Então, Jesus, naquela cruz, ele desfez, quebrou, destruiu e aniquilou as obras
do diabo, Satanás. Então o diabo, Satanás foi vencido naquela cruz. Então em Jesus, você pode ter salvação, pode ter perdão, pode ser liberto. Se liberte hoje. Então o amor de Deus é tão grande pela raça humana que o Filho dele foi morto na cruz. Então é por isso que o profeta João Batista, quando ele vê Jesus no Jordão, João Batista diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A palavra mundo aqui não é literal a palavra mundo. São as pessoas, almas que vivem no mundo. Então Jesus tirou, aniquilou, desfez, quebrou os pecados de todos os homens naquela cruz. Por isso que quando Jesus estava na cruz, olha só, quando Jesus estava na cruz, ele olhou para os céus. Olha só o que ele disse. Jesus disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Amém? Então Deus Pai deixou o Filho morrer sozinho na cruz. Jesus estava sujo pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, se você por sua livre, espontânea vontade, recusar, renunciar, rejeitar, não aceitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para conosco, que está em seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, quando essa carcaça morrer através de um aneurisma, derrame, AVC, aneurisma, AVC, infarto, parada cardíaca, um tumor, um câncer, tiros, facadas, choques elétricos, afogamento, doenças, leucemia, atropelamentos. Quando esse corpo morrer, que é povoar, que é casa, moradia, quando ele morrer, ele será velado, depois será enterrado no cemitério. Pois pode voltar. Por quê? Porque Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito, alma, vida, mente, volte a Deus que o deu. Amém? Então pense nisso. Porque também a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só se morre uma vez, vindo depois disso o juízo, morreu, acabou, fim de julgo, e me ouve. Então o destino final é eterno para a sua alma, mente, psique não morre, lá ou lá, céu ou inferno. Então pense nisso, o destino final e eterno para todo sempre, para a sua alma, pode ser com Deus ou sem Deus. Com Deus é vida, sem Deus é tormento e sofrimento eterno no inferno, pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos, para todo sempre. Então, se arrependa das suas impurezas sexuais. Ainda há tempo. Não perca tempo. Não morra sem salvação. No inferno, no Hades, lá tem sofrimentos, tormentos, tem trevas, escuridão, dores insuportáveis, dores inextinguíveis para todo sempre. No inferno é a alma. Você não entendeu? Não é o corpo por enquanto. Que morreu já, o corpo vai para o cemitério. Mas a sua alma, o seu eu, vida, psique, mente, a sua existência, consciência, sentimentos, vontades, inteligência, isso compõe o homem. Sua alma, o seu eu, identidade, é alma. Ela tem dois caminhos, final e eterno, após a morte do corpo. Para lá,
para o céu, mora com Deus Pai, mediante ao seu Filho Jesus Cristo, no seio de Abraão, ou ele irá para lá, para o Hades, para o tormento. Então você se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas impurezas sexuais. É a parte de hoje. Não traia mais a sua esposa. Não traia o seu esposo. Pessoas não casadas não devem praticar relação sexual. É pecado, é contra Deus. Deus abomina impurezas sexuais. Então, sejam santos para com Deus, ó Pai. Olhe para Davi. Davi pagou um alto preço. Quando você pecar, ter uma relação sexual fora do matrimônio, fora do casamento, olhem para Davi. Não faça como Davi, senão você irá pagar um alto preço. Então, cuidado, vigie. Então, sejamos santos, kadosh, separado, diferente, distinto das coisas do mundo. Então, se comporte e viva de um modo modesto, simples, seja uma pessoa decente para com seu esposo, para com sua esposa. Não deixe o diabo implantar em sua mente, em seu lar, impurezas sexuais. Então Deus quer que você se abstenha, ou seja, deixe de consumir, deixe de fazer, deixe de praticar, não cometa mais tal ato. Então você deve ser santo. Então fuja, assim como José, o filho de Jacó, que foi parar no Egito. Pelo propósito que Deus havia em sua vida, ele foi parar no Egito. De uma mulher, de um homem, chamado Potifar. Esse Potifar trabalhava para Faraó, que era o rei, que era o chefe, que era o governador de todo o Egito. Então, José ele foi tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar queria ter uma relação sexual ilícita, proibida por Deus com ele. Porque a mulher de Potifar era casada. Então, se ela era casada, se José se tentasse com ela, José estaria cometendo adultério. Mas como José tinha o Espírito Santo, ele fugiu daquela mulher que queria ter uma relação sexual com ele, uma relação impura, suja e imunda com ele. Então José venceu a tentação do adultério. É diferente disso, Davi não conseguiu fugir, Davi não conseguiu correr, Davi cedeu às tentações da impureza sexual, da porneia. Então Davi cometeu um adultério, pornografia, adultério e assassinato. José, porém, graças a Deus em sua vida, José fugiu. Então José conseguiu vencer as impurezas sexuais. Então, assim como José, você fuja. Amém? Então é isso. Então, se você está na prática da relação sexual ilícita, ou seja, proibida por Deus, se arrependa hoje. Deixe esse homem, que é nosso esposo, essa mulher, que é nossa esposa, se arrependa hoje. Por quê? Porque se você, por sua livre, espontânea vontade, não quiser se libertar, não quiser deixar essa vida suja, imunda, nojenta, incorrupta das impurezas sexuais ao qual você tem levado e vivido neste mundo, quando eu morrer,
a sua alma, mente, psique, irá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, não é brincadeira. Deus amou, Deus está falando por meio do seu evangelho. O evangelho está perto de você, acessível a você. O evangelho está nas igrejas, ruas, praças, televisão, rádios, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Kawaii. Então, você não terá desculpa caso você vá para o inferno, porque Deus está falando com você. Você está tendo chance, oportunidade para se arrepender dos seus pecados, das suas impurezas sexuais. Então, se arrependa hoje. Então, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da vida hoje. Amém? E você que está desviado ou desviado do caminho do Senhor Jesus, volte hoje, faça com o filho pródigo. Venha para o Pai, como para o Pai. O Pai ainda está perto, porque o livro do profeta Isaías, do capítulo 55, do versículo 6, diz assim, Isaías 55, 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, amém? Glória a Deus. Então, Jesus está perto de você, o Evangelho está perto de você. Então, não perca tempo, venha para Jesus, amém? Tenha uma vida pura, limpa, perfeita e agradável para com Deus, amém? Então, recapitulando, sexo não é pecado, mas quando ele é feito, quando ele é praticado de uma forma ilícita, proibida por Deus, por meio do adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, estupro, pedofilia, isso sim é pecado, é impuro, é sujo, é imundo, é nojento, é abominável diante de Deus. Então se limpe hoje, se purifique hoje, seja puro em sua vida sexual. Amém? Então venha para Jesus. Então não perca tempo. Então Deus falou com você. Então renuncie, rejeite, não aceite, não pratique as impurezas sexuais. Seja puro. Sexo somente pelo vínculo do casamento. Homem macho, mulher fêmea. Pelo casamento podem gozar, satisfazer sexualmente, mas somente pelo casamento, pelo vínculo do casamento. Somente assim o sexo é lícito, permitido por Deus, amém? Fora o casamento, sexo é pecado e conduz sua alma, mente, psique ao inferno. Então, se arrependa hoje, amém? Então, para terminar, a palavra arrependimento no grego é metanoia, significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, é mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de caminho. É você deixar essa vida suja, imunda, nojenta, empocalhada e corrupta que você está levando neste mundo pelas suas impurezas sexuais. Então se arrependa hoje dos seus pecados e venha para Jesus, amém?
Então tem uma relação sexual pura, limpa, perfeita diante de Deus. Somente assim Deus estará com você e habitará em sua vida. Então, sexo somente pelo vínculo do casamento. Então, tenha uma relação sexual pura, limpa, perfeita com seu esposo, com sua esposa diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora eu daria a bênção apostólica. Amém? Feche os olhos. Levante suas mãos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e família. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe todos em Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sejamos puros. Amém? Glória a Deus.